Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Sejam bem-vindos. Sinto-os abraçados fraternalmente cada um de vocês. Convidar nossa irmã a fazer uma leitura. Boa noite. Boa noite. Do livro Escreminho de Luz, Francisco Cândido Xavier. Afabilidade. Auxilia o pântano e receberás a terra fecunda. Purifica a fonte poluída e receberás a água potável. Seleciona o barro escuro e encontrarás a argila preciosa do teu vaso. Ajuda a sementeira frágil e terás a colheita feliz de amanhã. Lava a pedra e terás valiosas utilidades. Aperfeiçoa a madeira bruta e exibirás preciosas peças de beleza e enriquecimento. Não despreze o cascalho contundente e nele identificarás a existência do ouro. Assim também não fujas da dor, porque a dor, bem aproveitada, é instrumento divino através do qual verte para nós outros a corrente dos recursos celestiais. Se desejas realização e vitória, dons e talentos no campo da própria vida, não te esqueças da necessidade de simpatia. Ajuda a todos, busca entender tudo e tudo respeitar, e com o tempo perceberá que todos virão ao teu encontro, estendendo-te amparo e compreensão para que subas livremente à grandeza da vida maior. Que assim seja. Convido a todos para nós iniciarmos o trabalho da noite com uma prece. Eu convido a todos de olhos fechados, mas com o espírito iluminado, na luz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele que nos dá força, que nos inclui, que nos ajuda no dia a dia. Sem a luz, sem a divindade desse irmão maior, eu acho que a gente não teria tanta força para transpor a luta do cotidiano. Que Deus, nosso Pai, nos ampare essa noite, enviando seus emissários de luz, nossos amigos tarefeiros da espiritualidade, que é muito cedo se reúne nessa casa, preparando o ambiente, aonde a gente se sente bem, com alegria, com muita tranquilidade, para receber todos os amigos. A leitura falou sobre Francisco Cândido Xavier, esse irmão iluminado. Levar um pensamento a ele, que ele nos ajude nessa noite também. Sabemos que o espírito da envergadura dele não nos abandona nunca. Obrigado, meu Pai. Fica conosco e assim seja. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui pela segunda vez na casa Júlio de Assis. Então, é contigo, Júlio. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite para nós. Boa noite. Com bastante alegria e agradecidos que nós nos encontramos e somos recebidos por esta casa. Vamos então ao nosso trabalho. Nosso tema é justiça. Qual de nós, na nossa existência, no nosso dia a dia, não nos colocamos numa condição de injustiçados? Qual de nós não nos deparamos com uma injustiça? Sentimento de injustiça. Dói, né? Ou alguém aqui alguma vez não se sentiu injustiçado? Todos, né? Mas e o que é justiça? Será que nós sabemos o que é justiça? Para nós nos considerarmos injustiçados numa condição ou numa situação qualquer? Sabemos o que é justiça. Muito bem. Em qualquer momento do nosso dia a dia, em várias oportunidades, nós nos colocamos numa condição de justiceiros, de juiz. Em qualquer contenda, nós somos hábeis em tomar partido e querer fazer justiça, querendo
encontrar quem está errado ou quem está certo na contenda, na dificuldade. Não é isso que acontece? Nós somos mestres justiceiros, mestres em fazer justiça. E ficamos profundamente magoados, tristes, raivosos, coléricos, duelistas, vingativos, quando o sentimento de justiça se faz dentro de nós. Mas vamos estudar justiça então? Vamos ver, tentar entender no final da nossa fala de hoje e tentar analisar a nossa existência e verificar se realmente nós fomos, em algum momento na nossa vida, injustiçados. Para isso, nós trouxemos nada mais do que o Livro dos Espíritos. Deixemos então Allan Kardec, através das suas perguntas e as respostas da Pleiade espiritual, tentar nos colocar na cabeça o que é justiça. Então, lá no Livro dos Espíritos, vamos estudar? No capítulo 11, no título Justiça e Direitos Naturais. Allan Kardec começa então com a seguinte questão, a 873. Vamos lá, vamos acompanhando. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Já existe esse sentimento ou nós adquirimos isso? É a pergunta, né? E eles respondem: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então ela está em nós. Nós somos parte da natureza. Então nós nos revoltamos com um pensamento de injustiça. Pensamento de injustiça. Não é com uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Então nós progredimos moralmente, nós vamos adquirir sentimento de justiça, ou vamos adquirir a justiça dentro de nós, entender o que é justiça. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça que entre os que têm muito saber. Por que aqueles que têm muito saber muitas vezes não têm o sentimento de justiça? Por que será que os Espíritos colocam isso para nós? Nós encontramos entre os homens mais simples o sentimento de justiça. Porque a justiça é natural. A justiça que nós vamos adquirindo com o nosso conhecimento, e aí nós vamos ficando com saber, com sabedoria, vai fazendo com que nós vamos nos afastando da justiça natural, por conta de querermos satisfazer os nossos desejos egóicos. E nós vamos falar mais sobre isso. Então, aquele mais simples, em que o sentimento de justiça está nele, essa justiça ainda é mais pura. E vamos desenvolver isso ainda. Na questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro? E a resposta é que, frequentemente, aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, as nossas paixões, os nossos desejos egóicos, fazem com que nós alteremos o sentimento de justiça.
Então nós nos colocamos em condição de injustiçados. Achamos que não foi justo aquilo que foi feito comigo, porque está ferindo o meu sentimento egoísta. Vou colocar um exemplo. Vamos supor que um determinado funcionário de uma empresa, que trabalha 10 anos na empresa, de uma hora para outra, o departamento do RH chega e fala: ó, infelizmente você está sendo demitido por justa causa. Justa causa? Está sendo demitido por justa causa. Mas como? Não, você dispensa por justa causa. Está aqui a sua demissão por justa causa. Mas como? 10 anos? Eu não fiz nada. O que aconteceu? Procure seus direitos. É injustiça. É injusto. É, né? Se eu fui fiel, não cometi erros nenhum, não negligenciei o meu trabalho, não lesei a empresa, fui ético. Por quê? A justa causa. E aí nós vamos buscar a nossa justiça, certo? Mercado trabalhador, vamos no Ministério do Trabalho, vamos contratar um advogado, vamos no Ministério do Trabalho. E vamos expor o caso. E o advogado vai entrar com uma ação trabalhista. E o juiz vai julgar, e aí a empresa vai ter que defender. Na defesa, a empresa coloca que o funcionário demitido por justa causa lesou a empresa desviando verbas em determinadas situações. E apresenta alguns documentos. Ocorre que a empresa, nesse exemplo nosso, cometeu um equívoco dentro da sua análise. E aí o juiz julga e reverte a situação, dando causa ao trabalhador. Reverte então para uma demissão sem justa causa ou uma reintegração do emprego. Ok. Aconteceu a justiça. Foi feita a justiça. Nossa justiça, né? Mas houve injustiça? Nós achamos que sim, que houve justiça. Porque nós nos afastamos da justiça natural. Mas espera aí, Júlia, você falou que esse funcionário não cometeu o erro. E a justiça do homem também mostrou que ele não cometeu, houve um equívoco da empresa. Então houve sim uma injustiça. Dentro das nossas leis materiais, dentro da nossa vida material, sim. Mas e na lei natural? Nós somos um espírito que estamos vivendo uma continuidade de existências. Nós precisamos passar por provas e por expiações. Se eu levar em conta, ou souber o passado, uma outra existência desse trabalhador, vamos encontrar lá a causa da justa causa, hoje. E eu encontrando numa outra existência que realmente houve uma causa para hoje esse funcionário passar por essa dificuldade, porque é difícil. Imagine, uma demissão sem justa causa, e aquele trabalhador que depende do seu salário para comprar o almoço, para comprar o jantar, a dificuldade que ele vai passar. E o sentimento de injustiça, quanto vai sofrer? Pode levar à depressão se não estiver bem preparado psicologicamente. O dano moral pode ser bastante grande em não aceitando. Mas aí nós vamos investigar a vida desse espírito que estava esse funcionário e vamos ver que existia uma causa para a sua demissão dessa existência. Pergunta: houve injustiça? O que vocês acham, gente? Houve? Quem acha que houve? Perante a lei divina, não. Houve injustiça? Acho que ninguém vai. Não houve injustiça. Então, o que faz nós termos o sentimento de injustiça? No final da frase: fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista.
nós misturamos as nossas paixões aos nossos sentimentos. E aí nós vamos ver hoje sobre o nosso ponto de vista. Felizmente, o nosso ponto de vista hoje ainda é restrito por conta do véu do esquecimento. Mas isso é providencial. É necessário que eu me entenda como um espírito vivendo uma vida material. É necessário que aconteça em nós a resignação. Como que eu serei resignado se não vier as provas? E nesse exemplo da demissão por justa causa, não é uma prova? No caso que nós colocamos exemplo, em se encontrando na vida anterior a causa, então é uma expiação? Poderíamos não encontrar na vida anterior a causa. Seria então uma prova? Mas uma prova, sim, uma prova de resignação, uma prova de caridade para com o empregador, que estava equivocado. O empregador não estava no direito dele, dentro da sua compreensão, dentro do seu entendimento? Estava. Equivocado? Problema dele. A prova, a necessidade de eu passar por esta situação. Houve injustiça? Não houve. Mas, da forma que nós vivemos hoje, matéria, nós não conseguimos nos desligar do sentimento de injustiça ainda. Na questão 875, como se pode definir a justiça? E eles respondem, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, o empregador não tem o direito de me demitir da forma que quiser e quando quiser? Tem. Ele é o empregador. Ele tem o direito. Eu tenho o direito de fazer o que bem me aprouver. Se eu estou errado ou não, agora eu tenho o direito. O que determina esse direito? Então, Allan Kardec pergunta. Duas coisas os determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Então nós necessitamos das nossas leis humanas. Nós as criamos, porque senão nós faríamos das nossas paixões o nosso carro-chefe. Seria a anarquia, se nós não tivéssemos as nossas leis humanas. Então nós estabelecemos os direitos para nós. Só que eles variam com o progresso dos nossos conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Então as nossas leis hoje já não consagram as leis da Idade Média. E elas não são perfeitas ainda. Então, esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Teve uma época em que, na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, se eu roubava, eu poderia ser roubado. Aliás, se roubasse, quando a lei começa a surgir, cortava-se a mão. Fora. Olha, não é monstruosa essa lei? Hoje já não cabe mais. Nós evoluímos, nós progredimos, nós entendemos. Nosso conhecimento intelectual é muito maior, nossa evolução moral é muito maior. Lembramos Jesus, o mal é necessário, mas ai daquele que o provocar. Em qualquer circunstância, em qualquer contenda que aconteça, em que nós sejamos colocados, ai daquele que provocar.
O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Qual é a justiça que nós buscamos, meus amigos, meus irmãos? Se não é a justiça de Deus, o que Jesus falou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu sou de César ou eu sou de Deus? Por que nós nos damos mais a César do que a Deus? Por que nós queremos ou falamos tanto da justiça dos homens e tão pouco da justiça de Deus? Aliás, ele não regula senão certas relações sociais. A justiça, a lei humana, né? Ela só regula senão certas relações sociais. Enquanto que a vida particular, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. E quanto mais eu cresço moralmente, quanto mais eu vivo espírito que sou aqui encarnado, mais eu trabalho a justiça de Deus na minha consciência. Então, aquele funcionário que estivesse muito próximo dessa justiça de Deus, da consciência, 10 anos dedicado à empresa e de repente ele chega lá, demissão por justa causa. Este que vivesse a justiça de Deus na sua consciência, colocaria o seu currículo embaixo do braço e vamos bater de porta em porta procurar um emprego. Nem a justiça dos homens buscaria. Porque ele sabe que não existe acaso. Ele sabe que Deus é soberanamente justo e bom. Misericordioso. Se eu entendo que Deus é justo e bom, se é bom, está fazendo justiça a quem daquilo que eu merecia. Se ele é misericordioso, ele está me dando oportunidade de resgatar ou de crescer numa prova. Então, não buscaria a justiça dos homens, porque a justiça de Deus está sendo feita naquele momento, mesmo sem eu a conhecer. Jesus, felizes os que não veem e creem. Na questão 876, Allan Kardec pergunta: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Fora da lei humana, qual é a base? E aí o Cristo vou-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo de cada um dever respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em cada dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. Se eu errei, eu não quero o perdão. Eu não gostaria de ser compreendido no meu erro, no meu equívoco. Vamos tentar continuar com o exemplo do empregado e empregador.
Se o empregador errou, me coloco no lugar dele. Eu não gostaria de ser compreendido e ser aceito? Gostaria. Mas onde fica a justiça? A gente pergunta, é difícil isso, mas onde ficaria a justiça? Por que isso remoe dentro de nós? Se está remoendo dentro da cabeça de algum de vocês? Se está, precisamos analisar. Bem, peraí, mas ele errou, no teu exemplo ele errou. Ele errou, mas ele não sabe que ele errou. E a hora que ele é condenado lá pelo juiz de direito a pagar multas e não sei o que, não sei o que, não sei o que, VAB e tal, ele vai sofrer. Então, mas aí é necessário para ele que ele sofra, porque ele errou, certo? Na lei dos homens. Ele vai sofrer. E quem causou o sofrimento? Eu. Por quê? Porque eu que entrei com a ação trabalhista. Peraí, que coisa mais inversa é isso? O mal é necessário. Quem causou o mal? Quem que entrou com a ação trabalhista? Eu. Então, o que eu fiz? Retribuir o mal com o mal. Ou não? Ele me fez o mal? Fez. E eu fiz o quê? Retribuir ele. Com o quê? Com o mal. Peraí, eu estava buscando justiça. E com isso não pode ser mal. Justiça dos homens. Se eu quero ainda viver como espírito aqui na Terra, eu tenho que transcender esse pensamento. Eu tenho que passar por cima desse meu sentimento de homem, e de matéria, e de direito. Isso é meu, porque eu comprei. O filho é meu. Fui eu que dei a vida a ele, eu que criei, é meu. Tenho todo o direito sobre ele. São as nossas paixões que falam muito mais alto. O nosso egoísmo. Na questão 877, a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? A questão. Sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Eu preciso me colocar no lugar do outro para respeitar o seu direito. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Todas as vezes que eu aceitar a atitude do outro, eu estarei sendo justo. Todas as vezes que eu aceitar os atos dos outros, dos meus irmãos, eu estarei sendo justo. Fazendo calar dentro de mim o sentimento de injustiça. Porque ele vai existir, ele ainda existe e persistirá. Nós tratamos isso nos nossos grupos de estudos como exercício. Eu preciso exercitar ser bom. Preciso exercitar ser justo. E a vida nos traz as oportunidades dos exercícios, calando o nosso sentimento, entendendo o que é justiça. Continuando a resposta dele. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Eu vou viver a minha vida social fazendo o possível para não transgredir o direito do outro. Em todos os sentidos. Nós temos uma grande dificuldade na nossa existência. E Joana de Ângeles, num dos livros dela, eu não me lembro, faz tanto tempo que eu li, e eu demorei muito para assimilar isso dentro de mim, através de exercícios, e eu confesso a vocês que até hoje eu exercito isso. Muitas vezes ainda falho. Joana de Ângeles, num dos seus livros, através de Divaldo, ela fala assim, eu me lembro
Eu tenho na cabeça assim a frase, 2 linhazinhas, quando viro a página está escrito em cima assim. Tenho aquela na cabeça. Se alguém um dia lhe pedir uma opinião sobre determinada situação, não dê. Vocês ouviram isso? Se algum dia alguém lhe pedir alguma opinião sobre determinada situação, seja ela qual for, não dê. Busque uma forma de não dar a sua opinião. Eu falava assim, mas como que eu vou achar isso? Como eu não vou dar a minha opinião? A pessoa veio perguntar. Mas isso aí, se ela vem porque acha que eu vou conseguir auxiliar, não dê. Nós podemos estar nos comprometendo com a nossa opinião. Nós podemos estar sendo injustos com a nossa opinião. Dependendo da posição que nós estejamos perante aquela pessoa, dependendo da situação, nós podemos provocar um caos. Nós podemos nos comprometer numa outra existência com aquela minha opinião. Nós somos levianos. Somos muito fáceis para dar opiniões. Aliás, nós não ficamos só na opinião. Nós já queremos dar a receita para resolver o problema do outro. E na grande maioria das vezes, nós não conhecemos o problema do outro. Superficialmente. Ninguém nunca conhece o problema do outro. Mesmo porque sempre quando vem buscar alguma opinião, envolve 2 pessoas. Se envolve uma só, já é difícil. Um espírito que está ali, milenar, nas suas necessidades, com os seus deveres, com os seus comprometimentos. Como eu posso dar uma opinião minha sobre aquele problema que ela está vivendo? Ah, mas eu vivi parecido. Não viveu. Não viveu. Júlio, você está louco, Júlio. Espera aí, vamos tentar exemplificar, Júlio, para ficar mais claro isso. Minha mulher me traiu e me largou. E aí vou buscar conselho com um amigo dele, que a mulher dele também traiu ele e largou ele alguns anos atrás. Então, aconteceu o mesmo fato com ele. Será que ele vai ter as opiniões corretas que servem para mim? Os motivos pelo qual eu tenho que passar por isso são os mesmos motivos pelo qual ele teve que passar por aquilo? O meu nível de entendimento, de capacidade, de intelectualidade, de moral é o mesmo que o dele? Não é. E nós damos receitas. Nos comprometemos muitas vezes. Nós vamos ficar de boca aberta quando chegarmos do lado de lá e sentarmos no banquinho e eles falarem assim, ó, Júlio, vem cá, agora vamos tratar dos teus comprometimentos, ou dos seus débitos, todas as vezes que você tem uma opinião para alguém. E aí eu vou olhar assim, mas meu Deus do céu, eu só falei, né? Ele fez porque quis. Exatamente, ele fez porque quis. Mas você foi o que deu opinião. Gente, sabe quem é o mais culpado? Fui eu. No céu e no inferno. Tem o céu e o inferno aqui? Tem. No céu e no inferno. Todo mundo já leu o céu e o inferno? Não. O céu e o inferno é muito difícil. Muito ruim. No céu e no inferno tem um capítulo aqui que ele fala da... Deixa eu encontrar aqui, gente. Código Penal da Vida Futura. No capítulo 7, fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Página 57. Quer ver? No item 57. Página 57. Código Penal da Vida Futura. São 31 códigos. Eu não ia falar isso aqui, por isso que eu estou perdido, isso que me veio na cabeça agora. Eu vou encontrar para você. No código, no 21º, coloca assim, ó, ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que lhes haja dado lugar, seja
provocando-as com o seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. Então, quando eu for exemplo para alguém cometer uma falta, eu serei responsável por essa falta que o outro cometeu. Aqui na frente, não é aqui, tem outro ponto que ainda fala assim, que fala do suicida. Se eu fui o causador do suicídio, inconsciente, sem saber, eu sofrerei mais a pena do que quem suicidou-se. Se eu fui o causador do suicídio. Então, antes de nós darmos uma opinião a alguém, analisemos bem se cabe dar uma opinião para alguém. Mas aí eu não vou ajudar ninguém com aquilo que vocês. Exercício. Exercício. É viver dia a dia. Antes de falar qualquer coisa, será que eu não vou me comprometer com isso que eu vou falar? Exercício. Na questão 878, podendo o homem se iludir sobre a extensão dos seus direitos, o que pode fazer-lhe conhecer o limite? O limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Ou seja, aquilo que nós falamos, né? O nosso direito começa aonde termina o direito do outro. E reciprocamente. E aí Allan Kardec insiste. Mas e se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores? Não é a anarquia de todos os poderes? Boa pergunta, né? Se todo mundo tem o mesmo direito, então quer dizer que eu tenho o mesmo direito que o meu chefe tem? Isso vai virar uma bagunça. E a resposta deles: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Então, os direitos naturais são os mesmos. Óbvio que os direitos das leis humanas não. Deus não fez um de um limo mais puro que os outros. E todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. De resto, cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres, para merecer essa deferência. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Então, aquele que está numa condição, num cargo superior, ele tem que conhecer os seus deveres. E, naturalmente, a minha autoridade, ela é colocada com sabedoria. E aí eu sou respeitado por todos que são subordinados. Então, se determinada pessoa está num posto qualquer que eu lhe devo subordinação, não cabe a mim julgar se aquela pessoa é competente ou não competente para ser o meu superior hierárquico. Eu devo-lhe todo o respeito, através da subordinação. Devo ser subordinado. Isto é, respeitar o seu direito. Se ele está naquela condição, é porque, de alguma forma, ali ele foi colocado. Ou ele chegou. Ele trabalhou para estar naquela condição. O mínimo que eu faço é respeitar o quê? O direito que ele adquiriu de estar naquela posição. Aceitando isso, naturalmente, não existirá anarquia nenhuma. Cada um dentro dos seus direitos. Qual seria, então, o caráter do homem que praticasse a justiça de toda a sua pureza?
na questão 879. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Se não houver amor ao próximo, se não houver caridade, não existe justiça. Precisamos amar incondicionalmente. Como? O cara arrombou a minha casa, levou tudo que eu tinha, e eu preciso amar este? Incondicionalmente. Não, isso não existe, Júlio. Se eu viver materialmente, realmente não existe. Para mim, ainda não. Mas existirá um dia. Mas a pessoa me fez tanto mal, e eu preciso ainda aceitar este mal. Isto é ser justo. Praticar o amor ao próximo em todas as circunstâncias. Ser caridoso em todas as circunstâncias. Nessas circunstâncias existe justiça. Então, para nós encerrarmos, perguntemos à nossa consciência, ao nosso entendimento até aqui, de tudo que aprendemos nesse nosso tempo de existência encarnados, tudo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, por todas as injustiças que nós achávamos que havíamos passado. Perguntemos se realmente houve justiça. E se em algum momento eu fui injustiçado, e eu identifico agora, e lá atrás eu busquei justiça, talvez com os meus próprios atos, ainda há tempo de eu voltar e pedir perdão. Ainda há tempo de me redimir. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Necessário dentro de nós, necessário que a nossa inteligência cale um pouco e a gente transcenda em sentimentos. Necessário que nós paremos, tiremos o pé do acelerador da nossa vida diária, para que a gente reflita mais na forma como nós estamos vivendo. Quanto tempo eu estou dedicando do meu dia quando estou em estado de vigília? Quanto tempo eu estou dedicando para refletir nos acontecimentos que me chegam? Ou simplesmente chega e vai passando, e eu venho para outro e vou. Eu estou refletindo todas as dificuldades que nos são apresentadas no dia a dia, todas, quaisquer que sejam. Como que eu estou recebendo essa dificuldade? É aquela fechada que eu tomei no trânsito. O que isso me trouxe de sentimento? E o que eu fiz com esse sentimento? É aquele subordinado que não fez da forma que eu queria que fosse feito. Ok. E o que essa circunstância ocasionou de sentimento em mim? E o que eu fiz com esse sentimento? Fui lá e feri ou transgredi o direito dele, destratando-o? Através de uma injúria qualquer? Ou eu entendi que de repente ele não está em condições ainda de desenvolver a tarefa da forma como eu queria que fosse? Ou de que forma que eu estou recebendo quando o chefe chega com uma ordem que, ao meu ver, no meu entendimento, só vai dar trabalho e não vai dar certo? De que forma que eu recebi essa ordem? Fui justo em aceitando a posição em que ele está? O que sentimento que veio em mim? O que eu fiz com esse sentimento?
nós precisamos fazer o sentimento do amor crescer cada vez mais dentro de nós, através dos nossos exercícios diários, através das nossas provas, através das nossas expiações, através do nosso convívio em sociedade. Nós agradecemos todos os dias por podermos estar dentro de uma família, dentro de um círculo de amigos, numa mesma empresa, desenvolvendo um trabalho, dentro de uma casa espírita, nesta comunhão de vontades de crescer espiritualmente. Só crescemos vivendo em sociedade. O que nós fazemos? Trocando experiências, trocando informações, sendo acolhido e recebido. E por isso nós agradecemos pelo acolhimento que tivemos nessa noite. Obrigado, que possamos todos ter muita paz e luz na nossa existência.